Fala pessoal, Esporte Goiás começando hoje, sexta-feira, e olha, no final de semana vamos ter Sampaio Corrêa no sábado e Motoclube de São Luís na fase mata-mata contra o Castanhal no estádio Neuzinho Santos lá no domingo. Então são dois jogos muito importantes dos nossos dois maranhenses aqui em São Luís. Também tem a segundinha, a fase preliminar da segundinha já está em andamento, mas nós já temos 7 classificados, 7 times confirmados já para a fase de classificação da segundinha, e vamos debater aqui com certeza bastante sobre a segundinha, que infelizmente o MAC está nela, foi rebaixado do Campeonato Maranhense da Série A para a Série B. Tudo isso e muito mais logo depois do recado da A&D Fitness. Você conhece a A&D Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Dá uma boa tarde aqui todo especial pro Tadeu Nunes. Tadeu, boa tarde. Essa semana foi meio estranha, né? Feriado no meio da semana. Acaba que a gente não se olha bastante, mas Tadeu, a segundinha está em andamento na fase preliminar. E é uma competição em que 2 sobem, né? Vão para a elite do estadual, igual da elite, 2 caem, né? Como tratar essa segundinha? A fase de classificação, a verdadeira competição já começa por volta do dia 18, né? Dependendo ainda da federação, dar o ok das datas, enquanto terminar a fase preliminar. Mas é uma competição que não tem aquele glamour todo, mas sim, tem o seu charme para quem participa dela, né? Boa tarde, Galdense. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vinícius, lá do Salão Homem, lá na Rede França, na barbearia. Realmente é uma competição diferente, é uma competição complicada, porém tem um time grande também, que é o Maranhão Atlético Clube, que está na segunda divisão. Isso, de uma certa forma, valoriza e aumenta o grau de dificuldade para as outras equipes, vamos dizer assim, considerada menor, tentar o acesso para a Série A. Assim também, como a competição, a Série B do ano que vem, terá o Imperatriz. Então é uma Série B muito complicada. Nós temos uma seletiva pré-Série B que vai credenciar a próxima equipe, já tem 7 confirmadas, serão 8 equipes em busca de 2 vagas para a primeira divisão do Campeonato Maranhense. A gente tem aqui as 7 equipes, né, que já estão confirmadas, já vão disputar essa fase de classificação da Série B. Se a gente já tiver ok, pode colocar aqui na tela para a gente as equipes do Campeonato Maranhense. Entre eles tem o MAC, né, Maranhão Atlético Clube, também tem o próprio Timon, que faz parte dessa situação da Série B da segunda divisão. Tem o MAC, o Cordino, o Babaçu, o Tuntum, o Codó e o Timon aqui do Maranhão também, além do SCV. São 7 times que estão aí aguardando apenas o 8º time, que está entre o Araioses e o Tupã. Lembrando que o Tupã ganhou o primeiro jogo, vai disputar em São Luís o segundo jogo, tem uma vantagem de 2-0, uma vantagem considerável. Só olhando, por analisar a tabela, os times que estão na Série, se puder voltar lá novamente, o time que estão na Série B, nós temos aí o Maranhão e o Cordino. O Cordino também já chegou em final de Campeonato Maranhense, né? Já jogou Série D, já jogou Copa do Brasil, não no passado tão distante, mas recente. Então, na minha opinião, esses 2 times teriam como obrigação o acesso. Claro que Babaçu, Tutu, o Tuntum, o próprio Codó também, o Timon são equipes, e o Viana são equipes que vão vir com esse sonho. Mas o Maranhão e o Cordino, por ter vivenciado uma Série A tão recentemente, pode largar na frente com a experiência já que tenha enfrentado Sampaio, Moto, Imperatriz. Então são times que eles já estão acostumados e pode levar uma certa vantagem na Série B. E quem não está preocupado com essa competição, porque é da elite da Série A, é o Motoclube, que vamos falar no próximo bloco, porque já tem um jogo muito importante no domingo contra o Castanhal. E diga-se de passagem, a melhor equipe da competição da Série D é o Castanhal, melhor ataque e também, inclusive, o time que mais venceu na competição. Não é qualquer coisa, são números assim que chegam a impressionar qualquer adversário que vai jogar contra o Castanhal. Independente de ter falado que o grupo do Castanhal é um grupo fraco, né? Na minha opinião, o grupo do Moto é o segundo grupo mais forte da Série D. Aí tem o Campinense, o 13 da Paraíba, tem times, o Botafogo, são no mesmo grupo, para o América de Natal, no mesmo grupo. Para mim, esse é o grupo mais difícil. Agora, o Castanhal se credenciou, mesmo que provavelmente poderia
poderia ser um grupo fraco, mas o Castanhal não tomou conhecimento e se credenciou bem. São jogadores experientes, nós já falamos aqui, o Leandro Cearense também, apesar de ter esse nome, está há muito tempo no Pará, tem o Capanema, tem jogadores que já passaram por grandes clubes, tanto do Pará como no Brasil, e isso faz o Castanhal um time muito forte. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, Moto Clube de São Luís. Como que o Moto Clube terminou de treinar essa semana para encarar o Castanhal no domingo. Olha, o Moto Clube de São Luís vai jogar no domingo contra o Castanhal e contra nada mais, nada menos, uma das melhores equipes da competição. E o Tadeu já vinha aqui conversando, e Tadeu, apesar de ser um grupo mais fácil, né, aparentemente mais fácil do Castanhal, os números, né, que o Castanhal conseguiu ter nessa competição é sim de impressionar os seus adversários. Mas jogando em casa, o Moto Clube é muito forte. Acho que depois que teve a mudança, né, aconteceu a mudança na comissão técnica, o Moto Clube começou a jogar em casa, como a gente esperou desde o início da competição, fazendo o resultado em casa. É contra o Castanhal, um difícil adversário, mas o Moto Clube tem totais condições de fazer o resultado no Nilzinho Santos. E toda a condição de jogo, né? Eu prefiro jogar primeiro em casa. Tipo, quando você vai bater pênalti, e o batedor do seu time tem que ser o primeiro, que você joga a responsabilidade para o adversário, mesmo sabendo que o Castanhal é um time experiente. Tem jogadores, tem o William, aquele volante que já passou pelo Flamengo Internacional, é um cara que, apesar dos seus 35, 36 anos, ainda consegue arrumar aquele meio de campo do Castanhal. O Moto Clube, na minha opinião, é favorito. Por toda a tradição, por toda a dificuldade que o Moto veio passando, aí é a cara do Moto, aí se torna a cara do Moto. Quando mais difícil para o Moto, parece que é melhor. E os jogadores conseguem se reinventar, conseguem ter essa resiliência e colocar essa garra que os jogadores, quando vestem a camisa do Moto, tem que ter. Transpiração, não só a inspiração, mas também a transpiração faz o time do Moto cada vez mais forte. Tanto é que a torcida vai recepcionar o time do Moto quando chegar no estádio. Estão programando uma grande festa fora do estádio para receber o time do Moto. Todo esse ambiente, todo esse clima é favorável para o Moto. Eu acredito muito no grande jogo do Moto Clube. E quem conversou com a gente foi o goleiro João Paulo, né, falando sobre a dificuldade dessa partida, mas também ciente da competência do Moto Clube em conseguir fazer um bom resultado. É o que a gente vem falando, né, que a gente vem frisando logo após o término do jogo contra o Tocantinópolis, que é um novo campeonato. É uma outra situação agora, onde a única vantagem que se tem é de decidir em casa. Então a gente vai trabalhar durante a semana com o professor Zé Augusto aqui para poder ver quais vão ser os pontos positivos e os negativos que ele tem de passar para a gente, para que a gente possa no domingo entrar em campo e conseguir os resultados positivos. É uma nova competição, Tadeu, é isso mesmo? E a partir de agora, né, passou a fase de classificação, deixa tudo o que aconteceu para lá e agora é uma nova situação? Deixa tudo que aconteceu para lá, mas também corrigindo os erros do passado. O Moto não tem mais espaço para errar, não tem mais chance, são só 2 jogos. É matar ou matar. Se você começar a vacilar nesse jogo, pode levar dificuldades maiores para a segunda partida, que vai ser lá em Belém, lá em Castanhal, contra o time do Castanhal. Então, Moto, tem que entender que é uma outra competição, tem que entender que é um jogo difícil, mas também tem que entender que tem que fazer o resultado. Não confundir a afobação com pressa. Ter tranquilidade, ter posse de bola, o que me agrada muito na ideia de José Augusto. Pela primeira vez, eu já trabalhei com ele como auxiliar técnico, mas ele como treinador agora está me agradando muito, porque é da ideia do time dele ter a posse de bola. Quando você tem a posse de bola, você precisa saber o que fazer com a bola. E ter essas ações ofensivas, transição defensiva rápida. Então o time do Moto está começando a ter a identidade de Augusto, uma identidade que está me agradando muito. Outro jogador que conversou com a gente foi Ted Love. E antes de a gente fazer um comentário sobre o Ted Love, vamos logo ouvir o que ele contou pra gente. E vamos buscar o resultado também lá fora. Dentro de casa a gente tem que impor nosso ritmo. A gente sabe que aqui dentro de casa quem manda é nós, a gente tem que pontuar de qualquer jeito para chegar lá fora, conseguir um empate ou então uma vitória para a gente conseguir a nossa classificação. E o Ted Love deixou bem claro que em casa nós temos que fazer o dever de casa, né, e vencer bem. Até porque o segundo jogo fora vai ser um jogo muito difícil. No início da semana a gente comentou sobre o Ted Love, né, uma possível saída dele para um outro time que tinha recebido proposta e tudo. A diretoria do clube sentou com o Ted, conversaram com o Ted Love, os dois, e ambas as partes se acertaram, tanto o Ted com o clube, tanto quanto o clube com o Ted. Então ele permanece no Moto Clube até o restante da Série D, né? Ou então até a situação em que o Moto conseguir chegar. É uma boa notícia para o Moto Clube, que talvez fosse perder ali um dos seus principais jogadores no momento.
Na minha opinião, sim, né? Até falei que o Ted precisa mais do que o Moto não precisa do Ted. Ele permanecendo, ele é um jogador ali depois do Márcio Diogo, é um jogador que está ajudando muito o Moto, com os gols em momentos difíceis e com os gols bonitos, né? Então, o Ted Love ali com o Márcio Diogo, com o próprio Wallace Lima, com o Felipe, são jogadores que vão poder ajudar o Moto naquele setor ofensivo. Agora, o que está faltando um pouco do Ted, não só com a bola nos pés, que me agrada muito, é ele ter essa recomposição mais rápida. Ele deve fechar a segunda linha de 4 quando o adversário pegar a bola. Mas fora isso, o Augusto conseguindo passar essa função para ele conseguindo absorver, é um jogador que vai ajudar muito o Moto Clube. E Tadeu, ontem eu estava comentando aqui que o Éder já foi apresentado no Moto Clube, é um novo zagueiro, né? Veio ali para substituir o Anderson, que não faz mais parte do Moto Clube, que não renovou com o time. E o Éder já chegou falando firme, falando em realmente buscar o acesso. Então, às vezes a gente comenta, quando comenta sobre um novo jogador que chega a um time maranhense, especialmente o Moto Clube e o Sampaio Corrêa, que quando chega falando firme dessa forma, muito nos agrada, porque aparentemente é um jogador que vem para vestir a camisa de verdade e dar tudo dentro de campo, né? Realmente ele veio para ficar, né? Ele veio para jogar no Moto Clube. Então ele precisa passar isso também para o torcedor, porque o Moto precisa de jogador que vem agora para resolver. Se o jogador está vindo, independente qual seja a posição dele, porque ele está vindo para resolver e está vindo pronto para vestir a camisa. Então tenho certeza que a diretoria do Moto analisou esse jogador, ele chegou, gostou do ambiente, gostou do clube, que é um clube grande no estado do Maranhão, que ele possa ser muito útil e ajudar o Moto a esse tão sonhado acesso. Rapaz, vou mandar um abraço aqui pro Rodrigo, lá do Moto Clube. Ele é responsável pelo departamento médico do Moto Clube. Rodrigo. E ele mandou uma mensagem muito interessante pra gente, é que o Moto Clube não tem ninguém no departamento médico. Todos estão disponíveis para o técnico Zé Augusto. Muito passa pela competência do próprio Rodrigo, né? Já trabalhei com o Rodrigo, sei da competência dele, um dos melhores que nós temos no estado do Maranhão. E por falar nisso, né? O Maranhão também, não é só o atleta maranhense. Essas pessoas, esses profissionais que estão por trás do clube, que estão no staff do clube, são responsáveis direto por uma grande apresentação. Tanto é que o Moto não tem nenhum jogador no DM, o Rodrigo está de parabéns também. Isso já é comum, porque nós conhecemos muito da competência do Rodrigo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, Sampaio Corrêa, que tem provavelmente 2 mudanças no time titular para jogar contra o Operário amanhã à tarde no Estádio Castelão. Agora com informações do Sampaio Corrêa, que joga amanhã no Estádio Castelão, no horário diferente. Normalmente o Sampaio Corrêa joga aos sábados por volta de 9 horas, 9h30. Amanhã será às 4h30 da tarde lá no Estádio Castelão contra o Operário. A diferença dos dois times é de 2 pontos e também 2 posições na tabela. O Sampaio Corrêa está em 8º e o Operário em 10º lugar. Quem conversou com a gente sobre essa partida foi o meia Nadson, que vem sendo, além de titular, uma peça fundamental na criatividade do Sampaio. Eu acho que a gente tem que entrar concentrado. A gente sabe que jogar contra o nosso time aqui em casa é muito difícil. A gente vai procurar aproveitar o máximo o jogo. A gente precisa vencer porque adversários estão passando na nossa frente. Mas acredito que a gente vai fazer um grande jogo e vamos conseguir os 3 pontos para continuar na briga ali pelo acesso. O que o Nadson fala é o que a gente já vem comentando aqui há alguns dias, porque assim, o Sampaio Corrêa, há 2 rodadas, vinha tendo a oportunidade de entrar no G4, vencendo sua partida e também, obviamente, contando com um ou outro tropeço de algum adversário. Infelizmente, chega nessa rodada e mesmo que vença, não se aproxima mais tanto do G4, ainda vai ficar ali na 6ª, 5ª colocação, dependendo de outros resultados. Tadeu, o Sampaio Corrêa agora não passa a depender não apenas de si, mas também de outros resultados para chegar muito mais perto do G4. Primeiro ele tem que pensar em vencer o jogo. É um jogo difícil, apesar que o Ricardo Bueno ter saído do Operário, ter para o Juventude para a Série A, ali o time do Operário perdeu um pouco aquela força ofensiva, aquele homem de referência, né? Ele atrapalhava, ele dava muito trabalho para o setor defensivo dos adversários. Porém, tem o Rodrigo Pipão, tem um bom goleiro, tem o Simão, tem o Pedro Ken. O time do Operário é um time bem experiente, é um time bem organizado. Está tentando ainda se firmar na Série B. Na minha opinião, o Sampaio Corrêa já é mais consistente, já é um time mais formado. Apesar que tem poderia ter algumas substituições, né? O time poderia ter desfalque. Eu acredito que na lateral esquerda o próprio Matheus Mascarenhas continue, o Zé Mário volta, mas volta de lesão, e na minha opinião era o melhor momento que o Zé Mário vinha tendo com a camisa do Sampaio Corrêa. Infelizmente sofreu essa lesão, mas o jogador que veio do Fluminense demonstrou ser um cara ali capaz de vestir a camisa 6 do Sampaio Corrêa e na minha opinião deve ser titular. O Joelson ele foi poupado
mas mais por questões de ordem física mesmo, não por lesão. E a grande dúvida é o Ciel. Talvez Ciel mesmo, esse aí não pode ter condição de jogo. Naturalmente o Jackson volta ao seu lugar. E o Sampaio Corrêa agora requer muito também, porque o próprio Daniel Costa foi desligado do time, pediu para sair, acertou com o Manaus. Segundo o presidente do Sampaio Corrêa, é um valor 60% maior que o teto do Sampaio Corrêa. Ele foi para um time da Série C. Pode fazer falta? Pode, porque o Daniel Costa, ele me agrada muito. É um jogador que eu gosto muito de ver ele em campo. É um jogador que sabe ser diferente na bola parada, tanto em falta frontal como nas laterais. Ele consegue levar perigo. Mas, enfim, o Sampaio Corrêa vai correr atrás desse novo camisa 10, uma vez que Nadson também está dando conta do recado. Aí vai muito da forma que o time Sampaio Corrêa vai entrar. Entra com Ferreira, Betinho ou Mauro Silva e o Eloy, aí libera o Nadson para jogar lá na frente com o Jackson e o Jean Silva, ou retorna o Pimentinha e volta com aquela trinca de 3 no meio de campo, mais 3 atacantes. Tudo isso o Felipe Soriano está pensando, aliás, já sabe o que ele vai fazer, né? Ele só revela a equipe titular próximo da partida, então fica essas dúvidas como o Sampaio vai entrar em campo. Da forma que o Sampaio entrar em campo, nós sabemos como deve se comportar o Sampaio Corrêa. Mas como o Felipe Soriano está com muito crédito, porque vem fazendo o grande campeonato pelo Sampaio Corrêa, a gente imagina que toda vez que ele vai entrar, o Sampaio entra de uma forma correta, porque eles conseguem analisar o adversário. Eu repito, o Sampaio Corrêa entra em campo conforme o adversário que ele vai enfrentar. E por falar em adversário, nós temos aqui a sonora do Alemão, o zagueiro alemão. Se a gente tiver, a gente pode colocar aqui, por favor. Série B, uma equipe bem equilibrada, mas assim como nos outros jogos, o análise de desempenho passa para nós aquilo que a gente pode tirar de proveitos, mas principalmente focar na nossa equipe, no nosso rendimento. Sabemos que temos qualidades muito boas, então vamos lá para buscar um grande resultado. Os últimos jogos aí não foram os resultados que a gente esperava, mas a Série B é isso aí, às vezes tu alcança resultados que, por exemplo, tu espera um empate, alguma coisa, tu consegue uma vitória, porque a gente sabe que jogos todos são muito difíceis, cada um dentro da sua realidade, buscando dentro dos seus objetivos. Mas assim como a gente teve 2 resultados ruins, principalmente esse último dentro de casa, a gente vai buscar 2 vitórias fora de casa. Claro que é um momento difícil, né? Porque ninguém gosta de ter 2 derrotas seguidas, mas a gente está trabalhando forte. Esperamos aí nesse próximo jogo aí já dar uma resposta, principalmente para nós aqui dentro, pois sabemos da qualidade do nosso elenco, a qualidade de cada um, e também para a gente voltar a estar encostando aí na parte de cima. Olha, e o alemão, ele quer mudar a história do Operário justamente em cima do Sampaio Corrêa. Mas não vai ser muito fácil assim vencer o Sampaio Corrêa dentro de casa, né, Tadeu? E se Deus quiser, não vai mudar essa história, né? Vai continuar com a 3ª derrota seguida, é o que a gente torce muito o Sampaio Corrêa vencer esse jogo. Agora, quando o time vem de 2 derrotas, sendo uma em casa, ele necessariamente precisa tirar esses pontos fora de casa, né? O próprio Sampaio já viveu isso, já perdeu em casa e já venceu 2 seguidas fora de casa. É a situação do Operário. Perdeu uma em casa, agora tem 2 jogos fora de casa. Só que um é contra o Sampaio Corrêa, que vem numa crescente, que vem numa consistência tanto defensiva como ofensiva. É um time equilibrado, é um time que não vai vender um jogo barato para o time do Operário. Para o Operário vencer o Sampaio Corrêa, vai ter que correr muito. Eu acredito que não vai dar dessa vez. Coloca pra gente aqui na tela a classificação da Série B pra gente ver como é que tá o Sampaio Corrêa e o seu adversário nessa rodada, antes de entrar em campo. O Sampaio Corrêa é o 8º colocado, Tadeu, com 34 pontos, e o Operário é o 10º, com 32 pontos. O Sampaio Corrêa vencendo vai chegar aos 37 pontos, pode chegar na 5ª colocação, que é a mesma pontuação do Avaí, mas o Avaí ainda tem jogo também. Ou seja, o Sampaio Corrêa tem que vencer, porque tem que fazer a sua parte, né, antes de qualquer coisa, e antes mesmo de torcer ou secar seus adversários. Tem que fazer a sua parte, não pode estar pensando nos times que estão na sua frente e não conseguir fazer a sua parte jogando em casa. Isso é naturalmente. Sampaio, até esse oitava colocação do Sampaio Corrêa, a gente já começa a estranhar, que nós não estamos mais acostumados a ver o Sampaio assim, né, tão baixo. Mas é o equilíbrio da Série B. Com uma vitória, ele fica liberando o G4. Então, eu acredito, Sampaio vencendo o jogo, joga a responsabilidade para os seus adversários que estão na frente, e se eles tropeçarem, o Sampaio Corrêa continua ali na briga pelo G4. Daí para cima, não pode descer mais, porque isso ainda permite o Sampaio Corrêa sonhar e deu acesso muito, como é que eu posso falar, muito firme, né? Muito próximo, e o Sampaio vindo de uma próxima vitória. Quem tá bem mesmo é o Curitiba, assim, eu acho que é o único time que começa a destoar um pouco de todo
todo mundo, até porque pro segundo colocado já são 5 pontos de diferença, ou seja, são mais ou menos 2 rodadas, né? Caso o Coritiba perca 2 jogos seguidos e os seus adversários vençam, seus adversários diretos, né, da classificação, vençam, então assim, são 5 pontos, já começa a destoar um pouquinho do restante. Tirando o CRB, que está ali no G4, né, os outros times também são times que estavam recentemente na Série A, então é uma estrutura maior. A estrutura desses times que estão na frente de Sampaio são maiores, estrutura física e estrutura financeira. E você vê o Sampaio Corrêa com pouco recurso, formando sempre times que são capazes de enfrentar qualquer time que está na Série B, como o time do Botafogo, o próprio Curitiba, o Vasco, de igual para igual. Então isso credencia o Sampaio Corrêa, isso credencia a torcida do Sampaio Corrêa a sonhar assim com acesso. Então o Esporte Goiás está finalizando por hoje. Sexta-feira nós já deu de informação para vocês. Voltamos na segunda. Pode falar. Não, só para te falar que no início do programa tu falou que a gente não se via, né? Eu tô aqui em São Luís, você está só em Barreirinha, Tins, aí não dá para te ver, pô. Mas antes de finalizar, tem que saber o placar do Tadeu. Moto Clube versus Castanhal. 2-0 Moto. Sampaio Corrêa versus Operário. 2-0 Sampaio. Eu também vou de 2-0 com o Moto Clube jogando dentro de casa. Já o Sampaio Corrêa, para mim, vai ser 1-0. Eu acho que é um jogo tanto mais complicado. Mas os dois times maranhenses vencem. E na segunda-feira pode cobrar a gente, eu e Tadeu Nunes aqui, para falar tudo o que aconteceu nessas duas grandes partidas de futebol do final de semana.